Eu jamais pensei que ia gostar de 2 filmes do Zack Snyder no mesmo ano. Definitivamente 2021 é um ano bem estranho. Poucos meses depois do Snyder Cut ser lançado, ser um sucesso de público, e eu falei aqui que eu gostei do Snyder Cut, apesar de muitas ressalvas, a gente tem mais um filme de Zack Snyder em 2021, estou falando de Army of the Dead, nova estreia da Netflix, filme de zumbi que marca a volta do Snyder ao gênero que ele começou a aparecer em Hollywood lá com Madrugada dos Mortos em 2004, que é um filme, na minha opinião, razoável. Eu sei que tem muita gente que gosta, eu também gosto, mas não acho tudo isso, só que é um filme que começa a marcar alguns dos traços do Snyder durante toda a carreira. Então aquele é o filme menos Snyder da carreira do Zack Snyder, e aqui parece que em certa medida ele volta um pouco a fazer aquilo que ele fazia em Madrugada dos Mortos, ainda que ele não abandone muita da estilização que ele tem, muito dos recursos visuais e sonoros que ele gosta de usar durante toda a carreira. Além disso, ele é roteirista do filme, ele é diretor de fotografia, ele é produtor, então ele tem todo um controle criativo aqui do filme, algo que ele vem tendo durante os últimos filmes, pelo menos, ou quase toda a carreira dele, e que marca um diretor que é muito autoral, para o bem ou para o mal, não tem como questionar que o Zack Snyder é um diretor muito autoral. Além dele, aqui a gente tem o Dave Bautista como o protagonista do filme, ele que vem ganhando cada vez mais espaço em Hollywood. E o que eu gosto em Army of the Dead é como o Snyder ele rejeita muito dos elementos que parecem quase um pré-requisito em blockbusters hollywoodiano. Sim, esse filme ainda é um blockbuster, ele ainda é um filme grandioso, ele ainda é um filme que traz muitos elementos do blockbuster, mas ao mesmo tempo ele rejeita alguns elementos que parecem obrigatórios em blockbusters, como por exemplo, essa busca por uma certa realidade, por um certo realismo. Aqui ele não vai buscar isso em nenhum momento. Também essa ideia de que a gente tem que sempre ter personagens muito desenvolvidos e tal, ele em nenhum momento, ou quase em nenhum momento, ele vai tentar até trabalhar uma relação aqui de pai e filho, mas no geral ele coloca personagens no filme apenas como objetos da ação. Então tal personagem vai ter tal função na trama, tal personagem vai ter outra função na trama, e é basicamente isso, os personagens vão ficar restritos a isso, e ele não se importa muito com isso. Ah, Vitor, mas isso não é um problema? De certa forma, em algum momento do filme vai ser, mas eu gosto desse olhar do Snyder de rejeitar aquilo que parece uma obrigação. Então é ele indo pelo caminho dele, ele indo pelo caminho do Snyder, por mais que isso nem sempre seja tão benéfico assim pro filme. E ele também vai rejeitar aqui bastante da seriedade, que parece que é algo necessário em blockbusters. Por mais que os blockbusters já são hollywoodianos, tenham muitas piadas e tudo mais, sempre tem uma linha narrativa mais séria, uma linha narrativa mais dramática, e aqui não. Aqui ele vai mesmo por um lado da galhofa mesmo, ele se entrega para essa breguice que, mais uma vez, em muitos momentos me incomoda, mas ainda assim é um diretor que está preocupado apenas em colocar a própria visão no filme dele, e eu acho isso muito interessante. Só que, por outro lado, eu acho que ele controla bastante os excessos de Zack Snyder, né? A gente sabe elementos como ele usa a música, a câmera lenta, por exemplo, os diálogos e coisas do tipo, e coisas que ele gosta, né? A gente vê que o Snyder coloca nos filmes coisas que ele gosta e que ele acha que vai ficar legal, e aqui tem alguns desses elementos, como por exemplo a motosserra e tudo mais, mas eu acho que ele controla melhor os excessos dele nesse filme do que nos últimos filmes dele. Tem câmera lenta? Tem, mas é uma coisa mais dosada, em momentos mais específicos. Ele não vai trabalhar grandes sequências em câmera lenta. Tem o uso daquela música que em muitos momentos deixa bem brega o filme? Tem, mas também são em momentos pontuais, em momentos onde essa música vai se encaixar bem. Então eu gosto como ele trabalha o lado musical aqui também. Além, é claro, dos diálogos dele, que não vai mudar. O Snyder ele vai por um lado muito mais artificial do diálogo, por um lado bem brega também, mas tudo isso eu acho que se encaixa com toda a proposta que ele coloca aqui em Army of the Dead. Então eu acho que ele articula bem os elementos no filme e consegue também fazer um filme que se resolve muito bem como ação e suspense principalmente, além de um lado místico muito forte. Então não é novidade zumbis inteligentes, isso a gente já viu o Romero fazendo desde a década de 80.
mas aqui a gente vai ter uma mística muito forte em cima desses zumbis inteligentes que eu achei bem legal. Então eu não vou revelar elementos aqui que ele vai colocar no filme, mas eu acho que tem algumas coisas que eu falei, ok, eu não esperava isso, e a gente vê que ele tem um foco muito grande nesses personagens, ele tem um foco muito grande nesse contraponto, então ele cria uma mística para esse universo que vai casar muito bem também com tudo que ele vai adicionar visualmente. E aqui a gente tem um filme, se você está pensando se você deve ou não assistir, assista os primeiros minutos, eu acho que o prólogo ele dá muito bem o tom do filme, desde a cena inicial até a cena dos créditos. Então a gente tem um foco primeiro no banal, para depois entrar no zumbi. Então a gente tem um foco primeiro no que é humano, no que é a nossa vida, ainda aqui de um jeito bem Zack Snyder, para depois entrar no sobrenatural. Isso já está presente na primeira cena e a partir dos créditos a gente vê o tom que o Snyder vai dar. Desde a escolha da fonte e da cor dos créditos, aquele rosa bem chamativo, até os elementos que vão estar ali presentes, que vão dar bastante desse tom do filme, que não vai se levar tão a sério e que vai se entregar a uma ação mais descompromissada, com elementos que não buscam uma lógica muito grande, que é algo que também é muito presente em Hollywood, parece que tem essa obrigação por tudo ser muito lógico no cinema, e aqui a gente vê como o cinema não é lógico, e o Snyder ele trabalha isso muito bem, desde a cena de abertura até, por exemplo, uma pessoa que nunca pegou uma arma na vida e sai dando headshot em um monte de gente, até a transformação de uma pessoa que dura um tempo e de outra que dura muito, muito mais tempo. Ainda assim, eu acho que é um filme que não resolve tão bem a sua história e também tem alguns problemas aqui de roteiro que me incomodam bastante. Problemas que afetam muito do que deveria aproximar a gente daqueles personagens. A gente acaba tendo personagens aqui super descartáveis, apesar do Snyder focar um bom tempo em tentar criar esse drama entre o protagonista e a filha dele, mas pra mim não funcionou essa relação dos dois e também não funciona a relação de outros personagens. Tudo bem, no pequeno período que o grupo tá junto, ainda funciona essa dinâmica de você ver pessoas diferentes, com características diferentes e tal, e até tem boas cenas de humor nesse sentido. Mas a partir do momento que o grupo começa a se separar e a gente começa a criar vários núcleos aqui, parece que o roteiro ele tá só dividindo essas personagens para ele conseguir resolver de forma mais fácil os momentos finais, para ele conseguir resolver mais fácil toda aquela história. E aí eu já acho que não funciona tão bem assim. Além disso, o filme ele tem um ritmo meio problemático, a gente vê que o Snyder ele não consegue conduzir tão bem o ritmo durante essas mais de 2 horas, então por mais que eu tenha falado que não tem tanto excesso de Snyder, tem aqui muita coisa sobrando e isso se dá muito a esses núcleos que estão abrindo. Então é um filme que ao mesmo tempo que ele é muito contido e a gente tem uma missão muito direta que aqueles personagens têm que cumprir, ao mesmo tempo, o filme ele se abre bastante em núcleos, ele se abre bastante em vários personagens e isso faz com que ele seja restrito por um lado e ao mesmo tempo tenha toda essa tentativa de grandiosidade do Snyder. Isso funciona em certa parte, mas em outros momentos o filme acaba tendo mais personagens do que deveria, ele acaba tendo mais momentos, mais cenas do que deveria e isso pesou para mim um pouco no ritmo. Então demora um pouco para chegar a ação, tem muitos momentos que você fala, ok, isso daqui não precisava estar no filme. Tem vários desses momentos, então tá longe de ser um filme perfeito, mas gostei bastante do resultado final, gostei mais do que eu costumo gostar dos filmes do Zack Snyder. Geralmente com o Snyder eu tenho essa ideia de... eu gosto de sempre alguns elementos nos filmes dele e geralmente tem muitos que me incomodam, até nos filmes que eu menos gosto dele, como por exemplo Sucker Punch, tem algumas coisas que eu gosto bastante ali, e nos filmes que eu mais gosto dele, como por exemplo 300, tem muitas coisas que eu não gosto ali, e eu acho que passa um pouco por isso Arm of the Dead. Eu acho que ele consegue resolver bem, eu acho que até uma evolução do Snyder de como ele vai trabalhar o cinema de excessos dele. Então por mais que o filme tenha alguns problemas, eu acho que o Snyder consegue construir um universo coeso aqui, justamente por rejeitar as amarras e colocar a visão criativa dele. Alguns momentos isso é um problema? Sim, mas no geral eu acho que ele cria algo que se resolve bem e que consegue ser bastante coeso. É por tudo isso que eu vou dar uma nota 7 para Arm of the Dead. É um bom filme de zumbi, se você gosta do Snyder, você provavelmente vai gostar desse filme aqui também. Se você não gosta, mas gosta do gênero de zumbi, dê uma chance, eu acho que é um bom filme que mistura também um pouco do lado de assalto, que traz bastante daqueles elementos
de Fuga de Nova York, por exemplo, lá da década de 80, então o roteiro até tem alguns elementos parecidos. Mas gostei do filme, por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais, o meu Letterboxd também. Por hoje é isso e corta.